Boa noite, irmãos. Paz e graça. Hoje nós vamos assim, uma continuação daquilo que eu já trouxe há 2 semanas, mas dessa vez eu não vou falar do principal órgão do ser humano, que é o bolso, eu vou falar de um outro aspecto. Vou falar um pouquinho mais sobre coração. Mas antes da gente iniciar a mensagem, eu gostaria de pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças, gostaria de ter um momento de oração inicial. Querido Deus, eterno Pai, estamos nós aqui diante de Ti para lhe agradecer por termos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para louvar a Ti, engrandecer o Teu santo nome, cultuar ao Senhor e neste momento ter a oportunidade de ouvir um pouco mais da Tua vontade sobre nossas vidas. É por isso, Senhor, que nesse momento oramos a Ti, implorando, rogando, para que o Senhor venha trazer a Tua mensagem. Não venha ser uma mensagem do homem, mas sim uma mensagem vinda de Ti. Que o Senhor me utilize para trazer a Tua palavra, uma palavra cristocêntrica, que tenha a Cristo no centro de todas as coisas, e que seja uma mensagem que seja do Teu agrado, que efetivamente traga na noite de hoje aquilo que o Senhor deseja trazer aos nossos corações, inclusive ao meu. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Eu não sou nada, nós não somos nada, nós somos inteiramente dependentes do Teu amor e por isso nos colocamos aqui diante de Ti para ouvir a Tua mensagem aos nossos corações. Agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Colocamos as nossas vidas no centro das Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. E é assim que nós oramos, no santo nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois bem, irmãos, a temática de 2 semanas atrás é nós sermos mantenedores da igreja local. Nosso tema de hoje é um pouquinho diferente, é nós sermos mantenedores do culto local. Do culto que é realizado todos os domingos e, obviamente, é realizado na igreja local. Até por isso que nosso texto inicial foi o texto de primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, nós estamos hoje na coluna e no esteio, na firmeza da verdade. E por que é tão importante nós compreendermos isso? Nós não estamos falando que a igreja IBCP, a placa IBCP, seja a coluna e o esteio da verdade. A IBCP é uma das igrejas que são coluna e esteio da verdade, porque a coluna e esteio da verdade é a igreja de Cristo. E nós fazemos parte da igreja de Cristo. Isso significa o quê? Que nós, enquanto igreja, e a IBCP está dentro dessa verdade, nós temos uma responsabilidade grandiosa. Primeiro, coluna. O que significa coluna? Significa que a igreja, ela não cria uma verdade. A igreja, ela sustenta uma verdade. Esta é a verdade. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E a igreja serve como forma de sustentar essa verdade e levar a verdade a todas as pessoas. E por que a palavra do Senhor também é o esteio? Porque nós servimos um mecanismo de defesa contra as mentiras que vêm desse mundo. Então a igreja tem essa tamanha responsabilidade de ensinar e defender a palavra de Deus. E por que isso é tão relevante? Porque se a igreja tem essa função, nós devemos estar na igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, de maneira muito, muito enfática, para nós andarmos na igreja, a igreja do Deus vivo. Nós devemos estar caminhando dia a dia aqui. E por que isso é tão relevante? Por que nós devemos pensar recorrentemente na nossa caminhada na igreja? Porque se nós não estivermos na igreja, não há igreja. A igreja não é a parede, a igreja não é formada por bancos,
A igreja não é o púlpito, nem os microfones, nem a câmera, nem o telão, nem o projetor, nem as luzes. Isso é um edifício que poderia servir para qualquer outra coisa. Mas, graças a Deus, esse edifício é utilizado para que nós estejamos reunidos para compreender a palavra de Deus. Nós somos igreja. E isso é tão relevante porque, se nós somos igreja, adianta alguma coisa estarmos de uma maneira um tanto quanto preguiçosa? E aqui eu não estou trazendo juízo de valor sobre o coração de ninguém. Porque, afinal de contas, Deus conhece o coração das pessoas e sabe que pessoas efetivamente não podem comparecer. Mês passado, ou mês retrasado, agora não me recordo, eu tive influenza, não podia vir à igreja, até porque eu ia contaminar os irmãos. Eu não quis, se eu viesse para a igreja, eu ia fazer com que todas as outras pessoas faltassem ao culto. Então, um grau de responsabilidade e zelo da minha parte. Eu e minha esposa tivemos nossa cachorrinha operada, ela não podia ficar sozinha. Então, a gente tem questões familiares que nos impedem, muitas vezes, de vir ao culto. Há pessoas que trabalham, nós temos irmãos que estão trabalhando neste momento. E Deus conhece o coração das pessoas. Mas tem pessoas que podem vir ao culto e não vêm. Por quê? Porque para essas pessoas é muito cômodo pensar: eu posso ficar em casa, tranquilo, no conforto do meu belíssimo sofá, ligar minha TV Ultra HD, 4K, e eu vou assistir o culto pela internet. Tudo bem, nós não estamos mais transmitindo o culto, mas nós temos o culto gravado. Então pensa, a pessoa pode chegar no horário do culto e ligar a gravação do culto anterior. Vai estar sempre com uma semana de atraso, mas ela pode ter esse momento de comunhão, muitas aspas, de uma maneira virtual. E muitas pessoas acham que isso é normal. Eu não preciso ir para a igreja. Eu conheço pessoas, inclusive, que dizem ser desigrejadas com um certo orgulho. E dizem o seguinte ainda: eu não sou desigrejado, porque eu estou no corpo de Cristo. Eu só sou destemplarizado, porque eu não estou no templo. Só que isso é um engano. Porque nós precisamos, como diz o pastor, já disse algumas vezes, nós temos que ter cheiro de igreja. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Por que é importante nós pensarmos por que é relevante nós andarmos na igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo? E aí eu começo a trazer essa reflexão justamente por isso. Porque essas pessoas, muitas dessas pessoas, têm esse costume de querer andar sozinhas. Ou assistindo culto online, ou muitas pessoas nem culto online assistem. Pensam o seguinte: só de eu ler a Bíblia já para mim já basta, já é o suficiente. E sim, por incrível que pareça, há pessoas nesse sentido, que acham que não precisam entrar na igreja para ter um momento de comunhão, que a mera leitura da palavra já basta para que elas tenham comunhão, porque elas sozinhas já conseguem ser igreja. Só que nós não podemos viver isolados. Nós não temos condição de sobreviver de maneira isolada. Mais do que isso, nós não temos nem condição de sustentar a nós mesmos de maneira isolada. O apóstolo Paulo traz essa verdade quando ele traz um ensino na primeira carta aos Coríntios, especificamente no capítulo 12, versículo 27, em que diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que essa passagem nos diz? Nós todos, juntos, somos corpo de Cristo. E por que isso é relevante? Porque talvez eu seja o olho, o pastor provavelmente vai ser a boca, porque é quem traz a mensagem, via de regra. Nós temos o irmão que vai ser a mão, o outro irmão que vai ser o pé. E vocês já viram um pé andando sozinho pela rua? Não. Vocês já viram um olho voando por aí, observando as coisas? Só se for de inteligência artificial, porque um olho de verdade não sai por aí sozinho. Ninguém vê boca passeando sozinha. A mesma coisa nós. Na igreja, nós somos membros de um corpo, nós precisamos nos sustentar mutuamente, em um ato de cooperação, de maneira conjunta. Se nós estivermos sozinhos, nós somos frágeis para o inimigo vir e nos arrebatar. Arrebatar para onde?
para o mundão. E nós vemos isso acontecendo recorrentemente. Quantas e quantas pessoas abandonam a fé, falam, eu não preciso mais disso não, é muito mais legal tomar uma cachaça no bar. Obviamente não é muito mais legal, mas tem gente que pensa assim. Isso é relevante. Nós sozinhos somos frágeis. Nós sozinhos estamos desprotegidos. Agora, enquanto corpo unido, nós temos muito mais capacidade de até se proteger, de se defender, defender uns aos outros. Por exemplo, essa semana nós tivemos algumas notícias bastante tristes de uma família específica da igreja, que eu não vou citar nomes. E eu tive uma reunião com essa família ontem, e eu ofereci meu apoio para essa família. Por quê? Porque é duro a gente conviver com o luto, por exemplo. E a gente precisa de apoio, a gente precisa de cuidado, a gente precisa estar presente. A gente pode conviver com o luto e a gente se sente fragilizado. E quem vai nos amparar? A gente pode ter momentos de alegria. Eu e minha esposa tivemos um momento de alegria grande essa semana. Eu recebi a notícia de que vou ter um novo emprego a partir de amanhã. É um momento de alegria. E a gente celebrou. E a gente se reuniu com o pastor, e o pastor orou por nós. E a gente teve um momento de felicidade. Então veja que a gente consegue estar reunidos, a gente consegue estar se apoiando nas dificuldades, a gente consegue estar celebrando juntos nos momentos de alegria, de felicidade. Nós estamos reunidos para isso. E o mais importante não é apenas nas dificuldades ou nas alegrias a gente estar se sustentando e se suportando. Muito mais do que isso, a gente tem que pensar o seguinte: nós devemos nos apoiar na caminhada da fé. Vamos supor, não é o seu caso, meu irmão Rubens, mas imagine que seja. O irmão Rubens um dia chega e comenta: estou desanimado, estou meio cansado. Primeira coisa que a gente tem que chegar é dar um abraço no irmão Rubens e falar: vem cá, compartilhe o que você está sentindo conosco. Por que você está se sentindo assim? Vamos conversar, desabafa, a gente se ajuda. Mas não abandona a fé, não sai do caminho. A gente está junto, a gente tem que seguir, a gente tem que prosperar. Porque não há bem maior do que um dia estarmos na eternidade, estarmos na glória, na companhia de Cristo, que é o nosso maior presente. Cristo se entregou na cruz por nós. O próprio Deus se fez homem, se diminuiu, se fazendo homem, para nos olhar nos olhos, nos abraçar, se entregar na cruz do Calvário, sofrer por nós, para que a gente tenha o perdão dos nossos pecados. Veja, estamos falando do próprio Deus fazendo tudo isso por mim e por cada um de nós aqui presentes. E nós não vamos sustentar um ao outro? Se um dia eu chegar para o Vitão e falar: Vitão, eu estou com um problema, eu estou precisando de ajuda. O Vitão vai me dar suporte porque nós somos um, nós estamos no corpo de Cristo. Isso vale para ambiente intrafamiliar, e eu sei que eu tenho todo o suporte da minha esposa, graças a Deus, nesse sentido, assim como minha esposa também tem todo o meu suporte. E nós também devemos nos suportar. O pastor me auxilia, eu auxilio o pastor. Vitão me auxilia, eu auxilio o Vitão. Quebrei o decoro, chamando de Vitão. Que coisa, né? A gente é irmão, né? É com carinho. Mas essa é a parte interessante. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos em comunhão, em família mesmo. Nós fazemos isso por amor. Nós não estamos fazendo isso porque a gente está cumprindo uma ordem. Não, a Bíblia diz. Claro que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos nos sustentar. A Bíblia diz que nós devemos congregar. Nós vamos passar por esses versículos mais para frente, inclusive. É claro que a Bíblia diz. Mas nós sentimos amor em cumprir o que está nas Sagradas Escrituras. Nós não fazemos isso simplesmente porque, é uma lei, eu vou cumprir. É muito diferente, por exemplo, de, tem que usar cinto de segurança no carro. Tem irmãs aqui da igreja, que eu não vou citar nomes, que odeiam usar o cinto de segurança, por exemplo. Né? Que se puder, prefere cortar o cinto de segurança com a tesoura. Mas usa porque é uma lei, que é obrigada. Se pudesse, não usaria. Né? Mas é uma verdade. Nós não. A Bíblia diz, é claro que a Bíblia diz, é evidente que a Bíblia diz, mas nós fazemos isso por amor.
Eu amo o pastor, eu amo minha esposa, eu amo a irmã Ana, eu amo o Vitão, amo a irmã Josete, amo todos vocês, então é um prazer poder auxiliá-los. Da mesma forma que eu sinto o meu coração preenchido de amor quando vocês me dão suporte. Nós não fazemos isso por legalismo. Ah, está na lei, vamos fazer. Não, nós fazemos isso por amor. E é por isso que é importante nós pensarmos que nós devemos ter coparticipação na igreja, estando aqui presentes. A nossa vida é de coparticipação. O pastor coparticipa na minha vida, eu coparticipo na vida do pastor. E isso também está na Bíblia. Se nós abrirmos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, Gálatas 6, 6, fácil lembrar. Nós temos o seguinte: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Irmão Bruno, você falou que não ia falar de dinheiro e você está falando de repartir todos os meus bens. Calma. Nós vamos ter uma análise que vai além do que vocês podem ler. Se a gente fizer análise, esse repartir, a palavra repartir, ou a palavra partilhar, não sei como é que está na tradução de vocês, mas a palavra repartir ou partilhar, se nós formos analisar essa palavra lá no grego, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, essa palavra em grego é koinomia. Koinomia. A palavra koinomia, por que ela é importante? Por que ela é relevante? Porque ela não significa apenas partilhar ou repartir. Ela tem uma ideia central que é muito mais profunda do que simplesmente partilhar ou repartir. Ela dá uma ideia de realmente ter comunhão, de ter uma vivência em conjunto. Então, quando nós vemos em repartir todos os bens, eu devo pensar, a minha vida é um bem. Os dons que Deus me dá também são bens que Deus me dá. Então, quando o apóstolo Paulo fala de repartir os bens, ele não está falando só de questão financeira. Claro que também tem questão financeira, nós vimos isso há 2 semanas. Mas o apóstolo Paulo também está falando da nossa vida. O apóstolo Paulo está falando de nós partilharmos de maneira conjunta a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, de toda a nossa energia para a gente estar caminhando em conjunto. Por quê? Porque nós precisamos ter um apoio de um ao outro. Este versículo específico, ele fala de partilhar os nossos bens com aquele que instrui a palavra. Então, da mesma forma que o pastor, praticamente todo domingo, não todo, né, porque hoje sou eu que estou aqui, mas praticamente todo domingo, o pastor sobe aqui no púlpito e traz a palavra do Senhor para nós devemos estar presentes na vida do pastor, partilhando a nossa vida com o pastor e toda a família pastoral, para dar todo o suporte, apoio e amor para eles. Isso não vale só para o pastor, vale para todos nós. Se em qualquer momento nós estivermos num momento de fragilidade, de vida ou de fé, todos nós devemos estar presentes, reunidos, firmes na fé, levantando uns aos outros. Por isso que nós devemos suportar uns aos outros. A palavra suportar não é, ai, eu tenho que suportar aquela pessoa, aquele chato. Não, não é isso. A palavra suportar é dar suporte. Se uma pessoa está caindo, você suporta esta outra pessoa e carrega ela com você. E nós temos essa necessidade de caminhar de maneira conjunta, um suportando ao outro. E da mesma forma que um dia eu posso estar mais forte na fé graças ao Espírito Santo, porque a força não é minha, é do Senhor. E nesse mesmo dia, por exemplo, o irmão Josivaldo esteja num momento de fragilidade, eu vou o suportar. Mas o inverso também pode acontecer. Eu posso estar num momento de fragilidade. O irmão Josivaldo pode estar robusto na fé, marombeiro espiritual, e ele vai e ele me suporta. É por isso que é relevante nós estarmos sempre presentes, dando auxílio um ao outro. Isso é viver igreja, é ter cheiro de igreja. E não é só mandar uma mensagem de zap ou bater o telefone. Não, é estar aqui presente, porque quando nós estamos aqui presentes, o momento de comunhão não é tomar cafezinho antes do culto, embora seja muito gostoso, é verdade. É antes do culto, chegar, chamar o pastor de canto e falar, pastor, estou com um problema. Preciso cair o botão, vamos subir lá na salinha?
Vamos para a salinha do pastor. E aí, né, o pastor vai e nos instrui em alguma situação. Isso também é comunhão. Mas para isso nós devemos nos ver, nos encontrar, estar presentes. Porque senão é muito complicado. Ah, não, vamos nos reunir, legal. Vamos, abre uma sala no Zoom, ou faz uma ligação de WhatsApp e fica aquele negócio frio, triste. Cada um no seu mundinho paralelo, com os olhos fixos numa tela. Cadê o amor? Cadê a comunhão? Cadê o abraço, o aperto de mão? Às vezes eu dou um abraço no Josival, dou um beijinho na careca dele. Cadê esse ato de amor, de comunhão? Nós precisamos ter cheiro de igreja. Nós precisamos estar reunidos. Senão vai ficar cada um no seu canto. Cada vez mais frio, cada vez mais triste, cada vez mais sozinho. E aí, o chifrudo vem e começa a sussurrar no seu ouvido e você abandona a fé. Precisamos estar reunidos o tempo inteiro. Por isso, o apóstolo Paulo, ele realmente incentiva a sermos mantenedores do culto, sermos mantenedores da igreja, não só do aspecto financeiro, mas sermos mantenedores da palavra, porque a gente leu Gálatas 6:6, que fala justamente da gente partilhar a nossa vida, os nossos bens, com aquele que instrui, na verdade, que no nosso caso é o pastor, mas embora a gente tenha outros pregadores. Por quê? Porque nós damos suporte ao pastor, nós damos suporte aos pregadores, para que essas pessoas possam estudar a palavra e nos trazer a palavra de Deus. Claro que isso não afasta a nossa responsabilidade de ler a palavra de Deus. Ninguém vai ficar usando o pastor de muleta. Nós temos a nossa responsabilidade. Mas isso também demanda de nós a responsabilidade de, como igreja, de que a gente sustente o pastor, a família pastoral, justamente para que a mensagem venha a ser trazida todo domingo. Porque imagina só, se o pastor não tiver o devido suporte, que mensagem o pastor vai trazer? Vai começar a não dormir para trazer a mensagem? Né? A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. O pastor tem que ser sustentado, suportado por todos nós. Porque a mensagem vem de Deus e o pastor é o veículo utilizado para isso. E todos nós podemos ser esse veículo, então é por isso que a gente tem que se suportar, a gente tem que se sustentar. E eu vou falar isso muitas e muitas vezes, porque isso é um ato de amor. É um ato de amor profundo. A gente tem que se manter firme na fé, se apoiando, se ancorando. A gente, na primeira passagem que a gente leu, a igreja não é a coluna da verdade? Que sejamos nós colunas na vida uns dos outros, para a gente se sustentar e se apoiar. E por que isso é tão relevante? Porque se nós vamos vir à igreja para se sustentar, para se apoiar, para vir pela palavra, vir pela verdade, a gente também não pode ser aquele típico cristão chato que é o cristão consumidor. Ou então o cristão sommelier. Aquele que vem para o culto para ficar avaliando. Nossa, que mensagem longa. Que louvor chato. Cadê a bateria? Só usa um piano. Ai, quanto aviso. Pra que ficar colocando videozinho? Conseguem perceber? Tem gente que vai para a igreja porque acha que está indo para o teatro. Tem gente que vai para a igreja que acha que está indo para o cinema. Esse é o grande problema. Porque além de ter pessoas que não vão para a igreja porque acham melhor estar na sua casa, tem gente que vai para a igreja para ser sommelier. Parece que está indo para uma galeria de arte avaliar o quadro da Mona Lisa. Ou parece que está indo para um restaurante avaliar a comida que é feita. Não gostei desse bife, ele está meio duro. Ah, esse macarrão não tá bom não. O molho está muito ácido, a massa está muito dura. Tem gente que leva a vida de igreja como se estivesse num restaurante, num teatro, num cinema. Ah, eu não gostei desse filme não, não achei legal. Você está na igreja não é pelo sabor que você tem no momento do louvor. Você está na igreja para você louvar. O grupo de louvor aqui não é a atração principal da igreja.
A atração principal da igreja é o seu coração, é o meu coração. É claro que a gente ensaia e a gente quer fazer o melhor porque nós fazemos para Deus. Mas aqui, o grupo de louvor não é ninguém. Eu aqui pregando não sou ninguém. O mais importante deste momento em que estamos aqui reunidos é nós nos suportarmos, nós estarmos reunidos, presentes, se sustentando. E aqui na casa do Senhor é louvar a Deus, é cultuar a Jesus, engrandecer o santo nome de Cristo. Isso é o mais importante. Não é ficar pensando, eu não gostei do louvor que tocaram hoje. Claro que a gente pode gostar, é claro que a gente pode ficar feliz. Hoje tocou Leão de Judá, que é um louvor que eu gosto muito, é animado. Mas não preciso ser sommelier de louvor. Eu não preciso virar crítico gastronômico de pregação. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. É o nome de Deus que tem que ser enaltecido. E não o grupo de louvor, não o pregador. E é por isso que nós temos que ter muita responsabilidade. A gente não pode ser chato e a gente não pode ser omisso. A gente não pode ficar olhando, a pregação é assim, ou então, eu vou embora, vou assistir de casa. Ou pior, vem para a igreja de fato como se fosse um cinema. Não estou mais gostando das pregações, estou achando o pastor muito repetitivo. Quer saber? Vou mudar de igreja. Não é isso! A igreja não é isso! A igreja não é simplesmente você ficar avaliando a pessoa que está aqui à frente. Você tem que receber a palavra de Deus como algo que é Deus dizendo ao seu coração algo que você precisa. E é isso que é relevante. Porque muita gente está começando a achar que sabe mais que pastor. Tem gente que começa a pensar que sabe mais do que fulano, que ciclano, porque assistiu meia dúzia de vídeos no YouTube e começa a se achar o máximo. Mas conhecimento intelectual não significa saber a palavra de Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Quando nós ouvimos a palavra, é claro que tem algo em nosso coração que é relevante. Porque nós queremos saber o que Deus fala conosco. Mas nós fazemos isso enquanto cultuamos a Deus. Se a igreja se torna um local que é mais para a sua distração, mais para o seu entretenimento, do que para o culto a Deus, você precisa repensar como você age no culto. Por isso que é tão relevante. Nós não devemos ser consumidores. A gente não tem que ser o cristão cliente. A gente tem que ser cristão efetivo para louvar a Deus a todo minuto que nós estamos aqui dentro. E não só enquanto a gente está aqui dentro. Na nossa vida. A nossa vida tem que ser um ato de louvor. A nossa vida tem que ser um momento de entrega diária, minuto a minuto a Deus. E se a gente vê que a gente não fez isso, a gente tem que parar e pedir perdão. Hoje mesmo, no começo da tarde, eu pedi perdão para minha esposa, porque eu agi mais pela carne do que pelo espírito. E eu falei, me perdoa, minha vida, eu me irritei com você. E eu pedi perdão. É o momento que a gente para e reflete. Por quê? Porque nós não devemos ser o cristão cliente. Nós devemos louvar a Deus o tempo inteiro, minuto a minuto. E é isso que é relevante. E nós devemos ser, efetivamente, não espectadores do culto. Nós devemos ser pedras vivas no edifício da igreja. Nós vemos isso com clareza na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pedro diz o seguinte. Não sei se vai aparecer na tela dessa vez. Se não apareceu, tem aqui. Vai aparecer. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, 15, nós temos o apóstolo Pedro dizendo claramente, de maneira mais do que clara, que nós devemos ser pedras vivas. Opa, não, passou. É um anterior. Está em Ageu. 1 Pedro 2,15. O apóstolo Pedro nos diz de maneira muito clara que nós devemos ser pedras vivas no edifício da igreja. O que isso significa? Agora sim, Pedro 1, 2, 15. Porque assim é a vontade de Deus,
que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Versículo 5, perdão. Eita, hoje eu tô bem. Eu vou lendo aqui, qualquer coisa depois aparece na tela. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que isso significa efetivamente? Nós somos pedras que nós formamos a igreja. Não é o reboco da parede, não é o cimento, não é aquela coluna, não são os bancos, não é o púlpito. Nós somos a igreja. Nós aqui presentes edificamos a casa espiritual de Deus. Essa é a grande relevância. E quando nós estamos aqui, nós estamos sacrificando um tempo, porque poderíamos estar no cinema, assistindo um jogo de futebol, qualquer coisa do gênero. Nós estamos fazendo uma espécie de sacrifício para estarmos aqui. Mas esse sacrifício é penoso? Não, porque nós amamos a Deus. Mas é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós somos a pedra viva que edifica a igreja. E nós estamos aqui porque nós sacrificamos aquilo que nós gostamos para fazer algo que amamos. E essa é a grande relevância. Por isso que a gente não tem que ser simplesmente sommelier de culto. Nós temos que cultuar com a nossa vida, de maneira efetiva, de maneira ferrenha, com firmeza espiritual, sustentando uns aos outros. Porque de nada adianta eu ser super intelectualizado e eu não levar a palavra de Deus a ninguém. Eu não posso ser egoísta. Ah, eu sou salvo, legal. E agora, o que eu faço? Mais nada? Acabou? É isso? Fim? Nós devemos transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Só que, claro, nós temos pessoas que têm o dom do evangelismo e tem pessoas que não têm. As pessoas que não têm dom do evangelismo podem se focar no trabalho aqui dentro da igreja, auxiliando aqueles que estão mais fracos na fé. Agindo com misericórdia, agindo com mansidão, agindo com amor. Nós somos pedras vivas, isso é relevante. Nós devemos agir dia a dia para transmitir a palavra do Senhor. Seja com a nossa boca, mas principalmente com a nossa vida. E estar aqui presente é necessário. Porque não adianta nada nós termos uma igreja construída de pedras vivas e uma pedra ali sozinha no canto. Não, essa pedra tem que se achegar, estar presente, estar unida. Isso é relevante. É por isso que a gente tem que pensar dia a dia como eu posso sustentar a igreja hoje. Existe o cristão cliente, né, o cristão consumidor, que ele vai perguntar: o que a igreja tem para me oferecer hoje? Mas não é isso que você tem que pensar. Nós, membros, devemos pensar como eu posso sustentar a igreja. Porque é a casa de Deus. É essa a nossa ideia. Como nós podemos sustentar a casa de Deus? Por quê? Porque nós temos que ter zelo pela casa do Senhor, porque é aqui que nós nos encontramos enquanto igreja. Claro que se um dia esse templo for demolido, se essa igreja for demolida, a igreja continua junto. A gente pode se reunir na casa da irmã Fernanda, a gente pode se reunir na casa da irmã Ana, a gente pode se reunir, a gente continua se reunindo, mas o importante é estarmos reunidos. E é por isso que nós temos que ter zelo pela casa de Deus. E se nós somos igreja, nós reunidos somos a casa de Deus. Então nós temos que ter zelo uns pelos outros. Voltando para o Antigo Testamento, existia um templo físico, efetivamente. Era ali que Deus se manifestava, ali as pessoas se reuniam. E o profeta Ageu deu um belo puxão de orelha nas pessoas daquele momento, daquela época, porque as pessoas estavam tendo cuidados mais do que excessivos com as suas próprias casas e ignorando por completo a casa do Senhor. É o que a gente vê em Ageu, né? O profeta Ageu 1:4, capítulo 1, versículo 4. Por acaso é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta?
O que o profeta Ageu está dizendo? Vocês estão cuidando, ornamentando as casas de vocês, tendo um baita zelo com as casas de vocês, e o que não é errado, mas vocês estão se esquecendo da casa do Senhor. Vocês estão se esquecendo do templo. O templo está abandonado. O templo está em ruínas. Vale lembrar, o profeta Ageu não disse que você tem que abandonar a sua casa. Ele só está dizendo, dê o zelo devido à casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Se a irmã Ivani ligar para a irmã Penha pedindo ajuda, eu tenho certeza que a irmã Penha vai ajudar a irmã Ivani e vice-versa. E todos nós devemos agir dessa maneira. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que cuidar da casa do Senhor, não só do templo físico, mas principalmente da nossa igreja invisível que é corpo de Cristo. E aí, eu trago tudo isso para vocês, e para mim também, porque isso é uma reflexão que vale primeiramente para o meu coração. Como nós podemos ser mantenedores da igreja local? Como nós podemos ser mantenedores do culto? Como nós podemos ser mantenedores da casa de Deus, que é essa igreja invisível que é o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, é a presença. Irmão ausente é esquecido. Não esquecido literalmente, mas você tem que ter cheiro de igreja. Se você sai da igreja, se você se ausenta da igreja, se você não pode vir da igreja, nós vamos sentir falta do seu lugarzinho ali no banco. A irmã Penha viajou por um mês, a gente sentiu falta da irmã Penha ali naquele lugar. E isso tem que acontecer com todos nós. O irmão Vitor, que agora namora a Babi, quando a Babi não vem, a gente sente falta da Babi do lado do Vitor também. Porque já tá virando membra, né? A gente espera que vire membro. Enfim. Esse é o ponto. A gente tem que estar presente, a gente tem que ter cheiro de igreja. A presença é o ponto primordial da gente sustentar o culto. Até porque, com os bancos vazios, para quem o pastor pregaria? O pastor teria que voltar para a Praça da Sé, fazer evangelismo na Praça da Sé, distribuir folheto. Com os bancos vazios, nós temos que ter os bancos cheios e cada vez mais cheios e lutar para que os bancos estejam cada vez mais cheios. Então a presença é relevante. E nós vemos isso de maneira muito clara na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o grande dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Então nós devemos estar presentes, congregando efetivamente, se auxiliando, se suportando, edificando a casa do Senhor, do nosso Deus vivo. O primeiro lugar é a presença, mas e o segundo lugar? O segundo lugar é o sustento da casa do Senhor, com nossos dons, nossos talentos. Nós temos vários dons, vários talentos que são distribuídos. Claro que a gente não vai ter 45 membros aqui no grupo de louvor. A gente também nem precisa ter 45 pessoas aqui no grupo de louvor, a não ser que a gente faça um coral. Mas cada pessoa tem um dom, um talento que é dado por Deus de maneira específica. Alguém precisa operar o som, nosso irmão Flávio faz isso. Alguém precisa operar a câmera, nosso irmão Gleidson faz isso. Alguém tem que limpar a igreja, nossa irmã Ivani faz isso. Percebem que são dons, são talentos que são utilizados. Alguém tem que pregar, que via de regra é o pastor. Alguém tem que ensinar na escola bíblica, muitas vezes é o irmão Flávio, mas a gente tem vários professores aqui. E a gente consegue perceber que se a gente não sustentar a igreja com nossos dons e talentos, o que vai acontecer? Vamos supor que a gente não tivesse mais pessoas no grupo de louvor hoje. Todo mundo sabe que eu integro o grupo de louvor. Eu teria que estar aqui cantando, aí depois eu ia trazer os dízimos, os avisos sobre dízimos e ofertas, eu ia fazer a direção do culto e depois eu ia pregar. Uma pessoa ia ter que fazer tudo, e essa pessoa ia ficar sobrecarregada. Se a gente for pensar e começar a levar isso para o máximo possível, imagine o pastor.
pastor vem, limpa a igreja, aí o pastor vai, como tu diz, no gasofilácio, aí o pastor vem aqui, dirige o culto, traz os avisos, canta os louvores, traz a pregação. O pastor não tem mais vida. Nós precisamos dedicar nossos dons e nossos talentos, efetivamente, também para o sustento da igreja. Porque se a gente for pensar, o nosso culto, efetivamente, ele tem várias, entre aspas, fases. Todas elas igualmente importantes. Nós temos oração, nós temos momento de louvor, nós temos a mensagem. Um é mais importante que o outro? Não, porque todos esses momentos são momentos de louvar a Deus. E é por isso que nós devemos sustentar o culto também com tudo que nós fazemos. Para que a gente possa ter momentos de oração, momentos de louvor e momentos de mensagem. E para isso, a gente precisa da colaboração. Dons, talentos, servindo para edificar a igreja. E Deus é tão bom conosco que nos dá dons e talentos. E eu vou esconder meu dom e talento embaixo de uma caixa? Não, eu tenho que trazer para a igreja, para louvar a Deus. E é por isso que é tão relevante. Nós já vimos que as formas de sustentar a igreja são a presença, dons e talentos. E a terceira forma de sustento, evidentemente, é a financeira, que a gente já falou há 2 semanas. Então, até como uma forma de concluir, a manutenção do culto não é uma obrigação e só porque está em lei a gente faz. Não, a manutenção do culto é feita por amor. Amor efetivo, amor genuíno, porque nós nos amamos entre irmãos em Cristo. Além disso, a manutenção do culto é para que ninguém fique sozinho. Se eu tirar um parafuso de um carro, esse parafuso sozinho não vai fazer nada. Agora, quando nós colocamos esse parafuso no motor do carro, o motor liga e anda. Nós somos esse parafuso, nós somos essa engrenagem. Nós precisamos um do outro para que a casa de Deus seja sustentada. E nós devemos ser unidos, em união, luzeiros para esse mundo. Porque uma igreja de portas fechadas não leva o evangelho. E é por isso que as nossas portas devem estar abertas, estando nós aqui presentes, para a transmissão da palavra de Deus, porque isso é o mais importante. O mais importante é sempre, sempre, sempre o evangelho ser levado aos mais diversos corações. Seja os corações mais necessitados que ainda não conhecem, ou os nossos próprios, que às vezes estão meio combalidos e estão precisando de um reforço. Então não vamos deixar a mensagem de Deus, essa mensagem de amor tão linda, de um Deus que se entrega por nós, ficar guardada numa caixinha. O apóstolo Paulo, ele nos incentivou a olhar para o futuro. E a igreja de portas abertas olha para o futuro. É o que a gente vê na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas 6, 9 e 10. Eu já vou lendo mais rapidinho. O apóstolo Paulo disse: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." Isso é relevante porque nós temos que olhar para o futuro com as nossas portas da igreja abertas, porque investir na obra do Senhor não é gasto de tempo, é investimento de fato. E é um investimento no reino que nunca, nunca é perdido. E que mais corações possam se achegar, e que mais irmãos possam ser por nós auxiliados, que o culto ao Senhor seja sempre mantido e a palavra de Deus divulgada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.